filhos do Deus Altíssimo, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. E vamos para mais uma palavra nessa semana, amém? Gente, a mensagem de hoje é um tema bem... Essa época que nós estamos vivendo, dos mimimis, e todo mundo tem uma opinião para dar sobre tudo. É um tema bem polêmico, porque hoje em dia o que todo mundo quer é ser livre. E eu vou falar em ser servo. Ser servo de alguém. Para você que comunga da mesma fé que eu e entende, acredita que existe um Deus e o diabo, que existe o céu e o inferno e mais nada, então para você vai ser fácil entender. Se não, eu peço que, se você não comunga da mesma fé, porque nós vamos estar falando aqui sobre fé, esses vídeos é sobre o nosso Senhor, é sobre a palavra de Deus, é sobre a fé cristã, é sobre... A fé é simplesmente em alguma coisa que você acredita. Isso é fé. Você acredita em algo? Então você tem fé em algo. Então esses vídeos é sobre a fé cristã. E então nós vamos para o texto que está em Romanos 6, amém? Diz assim, Romanos 6, eu tô usando a Bíblia da minha filha, que é a NVI, é uma linguagem bem mais fácil de entender, né? Embora que eu goste, como vocês sabem, eu gosto da King James, mas essa vocês vão entender melhor. Romanos 6, 16 diz assim: vocês não sabem que se tornam escravo daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhe transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso, pois sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza, pelas maldades, o que os fez afundar mais e mais no pecado. Agora devem se entregar como escravos à vida de justiça, para que se tornem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças nós te damos, Senhor, por essa palavra. Pai, fala conosco, abre o nosso coração, prepara o terreno. Espírito Santo, ministra, Senhor, o nosso ser. Traz a tua revelação, traz a tua palavra clara e objetiva, Senhor. Nos mostra a verdade do teu evangelho. Abre os corações, os ouvidos de quem vai ouvir essa mensagem, Senhor. E me usa para que eu possa não só falar, mas também para entender a tua mensagem. Fala comigo, fala com meu irmão, Senhor. Que essa mensagem seja a semente da verdade, em uma época de mentira. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, abre o entendimento do nosso coração, prepara, em nome de Cristo Jesus, prepara nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém. Como eu falei para vocês, um tema bem polêmico, né? Amados, ninguém quer ser escravo, todo mundo quer ser livre. Ninguém quer servir a ninguém, todo mundo quer ser servido. Mas só existe dois senhores. Para você que, como eu, acredita em Deus, só existe dois senhores. A Bíblia fala, só existe, ou você serve a Deus ou você serve a Satanás. Para você, como eu, que acredita na palavra do Senhor, sabe que
as ações, as nossas ações levam a algum lugar. E Paulo é bem claro. Paulo, eu peguei essa tradução porque ela é muito clara. Só em ler aqui não precisa mais explicar nada, porque está muito explicado. Está bem explicado. Depois, se você quiser, leia na sua casa Romanos 6 completo. Paulo diz assim, vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhe obedecer? A gente sempre escolhe um lado. A gente sempre vai obedecer a alguém, consciente ou inconsciente. Amado, nós estamos aqui na terra, estamos com um propósito de fazer a vontade de Deus, mas nós somos livres para fazer aquilo que nós queremos. Ou você faz a vontade de Deus ou você faz a vontade da carne. A carne milita contra o Espírito, a carne milita contra as obras do Senhor, e a carne nada mais é do que a vontade do inimigo. Eu estou lendo o livro Uma Vida com Propósito, e eu tirei um pedaço que o autor diz assim: um dos líderes cristãos do século XX foi Bill Brighton ou Brighton, não sei se pronunciar, fundador da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. Por meio do trabalho dessa organização ao redor do mundo, do panfleto As 4 Leis Espiritual e o filme Jesus, visto por bilhões de pessoas, mais de 200 milhões de indivíduos vieram a Cristo e passarão a eternidade no céu. Certa vez perguntei a Bill, por que Deus usa e abençoa tanto a sua vida? Ele respondeu, quando eu era jovem, fiz um contrato com Deus. Eu redigi, de fato, redigi um documento, assinei o meu nome embaixo e o contrato dizia: deste dia em diante sou escravo de Cristo. Forte, né? Você escolher a quem você quer servir. Escravo é uma palavra bem dura, eu sei, mas quando nós escolhemos servir ao Senhor, ser escravo do Senhor, nada mais é do que ser livre, estar debaixo de uma unção de liberdade. Porque pensa bem, nós somos donos dos nossos filhos até os 18 anos. Nós somos responsáveis legais que, independente do que eles façam, nós respondemos por ele. Assim somos nós com Deus. Deus é responsável por mim e por você. E a partir do momento que a gente não luta, mas se entrega para o Senhor, a gente dá o nosso eis-me aqui, tenha certeza que Deus vai trazer para mim, para você, somente coisa boa, porque Deus é bom. Ele é o amor. Não tem nada que venha de ruim do Senhor. A única parte ruim está em nós, que é vencer o nosso orgulho, vencer a nossa vontade de não obedecer, de não entregar, de não ser submissa, de não ser submisso. A parte ruim está em nós. Porque Deus, sendo bom, Ele vai traçar e planejar e encaminhar a minha vida e a sua por lugares de bênção, lugares de paz, lugares de vitória. Mas ao contrário também é verdadeiro. Porque Paulo diz que nós somos escravos daquilo que obedecemos. E se nós desobedecemos a Deus, nós estamos obedecendo a alguém. E esse alguém, com certeza, não é aquele que nos quer bem. Porque ele diz assim, ó: graças a Deus porque vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Uso o exemplo de escravidão para ajudá-lo a entender isso, pois sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza, pela maldade, pelo que fez afundar mais e mais no pecado. Então, tudo aquilo que não está entregue ao Senhor, que não está no controle do Senhor, com certeza, amado. A gente fala, não, eu tenho controle da minha vida, você não tem, eu não tenho. Porque uma hora ou outra a gente está fazendo aquilo que não quer fazer. Paulo mesmo disse, né, que Paulo também disse que
Aquilo que ele não quer fazer, ele fazia, mas aquilo que ele queria fazer, ele não fazia. Mas ele reconhece a sua limitação. E ele reconhece que Jesus ia ao socorro dele, que Jesus tinha uma rota de escape, que Jesus poderia justificar, porque ele queria fazer o bem, mas fazia o mal. Mas ele se pôs como escravo de Cristo. Ele disse, o livro que mais fala sobre ser escravo é o livro de Romanos, é Paulo falando que ele se fez escravo. E Jesus deu esse ensinamento, ele se fez servo. Servo também é nada mais que um escravo, ele se fez servo. Então, a gente querer e correr atrás de ser dono de nós mesmos, tenha certeza que tem coisas na minha vida e na sua vida que nós não conseguimos ter controle, que nós não conseguimos resolver. Então, eu e você, que tal a gente decidir entregar a nossa vida para alguém que vê lá no futuro, que vê lá na frente, que tem o controle, que pode nos livrar do vale, que pode nos livrar do tropeço, que pode nos livrar daquilo que causa morte. Isso é algo que eu e você vai ter que fazer de livre e espontânea vontade. Deus, ele não escraviza ninguém à força. Deus, ele não torna ninguém servo. E Paulo pega muito pesado nesse capítulo, porque ele fala assim, olha, eu uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender tudo isso, pois sua natureza humana é fraca. Não, sabe, nós não vamos viver debaixo do chicote, nós não vamos viver debaixo da opressão, ao contrário, nós vamos viver debaixo de um jugo leve. Ele diz assim, ó, que o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Nós vamos viver numa direção boa, que leva um caminho de vida, que leva um caminho para a eternidade, que leva para um caminho de bênção. Esse Bill mesmo falou, o entrevistador falou assim, mas por que Deus abençoa tanto você, né? Ele fala, por que Deus usa e abençoa tanto você? Ele falou, porque eu fiz um contrato. E falei, de hoje em diante, eu me torno escravo do Senhor. Ser escravo de Deus nada mais é do que receber de Deus a direção, a proteção. E tudo isso, tudo que a gente faz em obediência, negando a nossa própria vontade, matando, sabe, o nosso ser. Ele diz na sua palavra que aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Então, ser escravo de Jesus, colocar-se à disposição do Senhor, é negar dia após dia. É dizer não para si e dizer sim para Deus. Mas por que eu iria fazer isso, Leide? Porque ele é teu pai. Ele te ama e tem o melhor para você. Porque ele conhece os caminhos que você vai tomar. Porque ele sabe onde você vai cair. Porque ele sabe o que é melhor e o que é ruim para você. Confiar, entregar ao Senhor é deixar ele direcionar a sua vida por caminhos vitoriosos. Lógico que o inimigo vai estar o tempo todo dizendo isso é fraqueza. Mas Deus também diz, quando estais fraco, aí sim sois forte. Então, todo mundo ensina hoje é ser independente, é ser autossuficiente, é tudo o contrário que ensina o Senhor. Amado, ser dependente e decidir fazer a vontade do Senhor, negar a si mesmo, é trazer para a sua vida uma rota de vitória, é trazer para a sua vida uma vida de sucesso, é trazer para a sua vida um descanso e paz. Pessoas que realmente encontram o Senhor e mergulham nele, conhecem ele de verdade, não vão buscar ele somente o que ele pode fazer, o que ele pode dar, encontra paz. Se a sua vida parece que não está em paz, nada mais é do que a sua carne lutando contra o Espírito. A sua carne lutando contra fazer o que Deus está pedindo. Quando não há paz, quando há uma guerra dentro da gente, parece que tudo ficou pior, é porque você não entregou sua vida totalmente. Você não falou, olha, Senhor, eu me ponho aqui ao seu dispor. Eu me nego e entrego todo o meu ser, a minha vontade ao Senhor. É por isso que você não tem paz. É por isso que parece que tudo está ficando pior.
Porque ao invés de você se pôr debaixo da vontade de Deus e falar, eis-me aqui, eu serei obediente, eu serei serva, eu serei filha obediente, você está lutando contra o Senhor, lutando contra o Espírito. Porque quando pessoas encontram verdadeiramente o Senhor Jesus, nada nesse mundo pode tirar a paz dela. Nada nesse mundo abala aquele cristão que conhece e tem uma experiência com o Senhor. Talvez você esteja lutando porque Deus está querendo te mostrar quem Ele é, o que Ele quer fazer com você, e você está guerreando contra a pessoa errada. Você está resistindo conhecer o Senhor. Por que você não se deixa conhecer? Por que você não entrega logo a sua vida ao Senhor? Por que você não assina o contrato com Ele hoje? Para ver no que dá. Se você realmente entregar tudo, sem reter nada e nada mudar na sua vida, você segue sua vida, esquece que existe Deus. Mas se você fizer isso com todo o seu coração e deixar mesmo, sem tirar o controle das mãos do Senhor, buscar de verdadeiramente, com todo o coração, com todo o seu ser, conhecê-lo, conhecer a sua vontade, buscar obedecê-lo em tudo. Assina um contrato com Ele, para você ver o que acontece, para você ver que você vai estar dentro do barco com o mar revolto, com tudo caindo ao seu lado, e você vai estar descansado, porque a partir desse momento você fez um contrato e você não é mais dono do seu destino e nem da sua vida. Você tem dono e sabe que Ele vai agir por você. Sabe que Ele é o dono do mar, sabe que Ele é o dono dos problemas, sabe que Ele é o dono da bênção, e tudo vai se resolver sem você precisar pôr a mão. As nossas maiores lutas, as nossas dores, as nossas ansiedades, é porque nós estamos o tempo todo guerreando contra a vontade do Senhor. Nós não entregamos a nossa vida totalmente a Ele. Nós entregamos nosso domingo, nós entregamos as nossas quintas, mas não a vida. Então Deus está o tempo todo querendo tomar conta de você. Sabe aquele pai que quer pegar na mão da criança e a criança fica o tempo todo tirando, querendo andar sozinha no meio da rua? Então, é por isso. É por isso que não há paz. É por isso que nós não assinamos esse contrato. Nós falamos, eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor. Se Ele é o seu Senhor, se Ele é o meu Senhor, nós somos servos. Ele é Senhor. Quando a gente faz a confissão de entrega, nós estamos confessando que Ele é Senhor. Senhor manda, Senhor direciona, Senhor dá ordem. E é por isso que não existe paz, por isso que parece que tudo está muito difícil, parece que tudo ficou pior, porque você não entregou, eu não entreguei tudo. Nós só entregamos só a palavra de domingo, foi lá, fez algo num culto, mas continua tirando as rédeas da mão daquele que nós falamos que tinha entregado. Fica tirando, sabe? Então, faça isso. Decida servir ao Senhor. Decida dar para Ele todo o controle. Que tal eu e você deitar no barco e descansar? Que tal nós achar um meio em Cristo, achar um meio nele de descansar nossas preocupações, descansar nosso coração, para ver o que acontece. Porque guerrear nos traz dor e nos traz cansaço físico e emocional, mas entregar nos traz descanso e paz no espírito, amém? Que Deus abençoe o seu dia. Antes de sair desse vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo de onde você está falando, deixa aqui embaixo, eu dou a minha vida a Ti, Senhor, eu dou a minha vida a Ti, Jesus, e não mais tirarei das suas mãos, amém? Manda para 3 pessoas, para os seus grupos de orações, para o seu grupo de família, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica com Deus.